defendendo interesses dos trabalhadores não só individualmente, mas também dentro de uma perspectiva coletiva. Uma coisa que é importante mencionar também, que eu estava passando, é que as entidades sindicais, e isso é um pressuposto, inclusive, que a própria Convenção 87 da OIT coloca. Quem tem que decidir o que a entidade sindical faz ou deixa de fazer são os próprios trabalhadores, é o próprio sindicato. A função que a entidade sindical vai ter é uma questão que é interna corporis. Não tem que ser o Estado, o procurador do trabalho, o juiz que tem que falar assim, o sindicato tem que fazer isso ou não isso, por que você está fazendo isso e não está fazendo aquilo. Isso é uma questão que são os próprios trabalhadores que devem decidir. Evidentemente que eu vou apresentar aqui algumas possíveis funções que a gente identifica com mais frequência em determinadas situações, né, em uma ou outra, mas evidentemente que tudo aqui não sou eu que estou falando que o sindicato faz ou deve deixar de fazer, que são os trabalhadores que devem optar. Aí a função negocial aqui. Outra função que é muito desenvolvida no Brasil, inclusive pela própria característica do desenvolvimento que as entidades sindicais acabaram tendo na história do Brasil, é a função assistencial, que é a prestação de serviços que algumas entidades sindicais vão oferecer para os seus membros. Isso não é a priori bom ou ruim, né? Cabe aos próprios trabalhadores decidirem a forma pela qual isso vai fazer, mas a gente vê, inclusive, isso é tão reforçado, né, na nossa tradição jurídica, que o artigo 592, inciso 2º, quando ele vai dizer no que deve ser aplicado o dinheiro que é oriundo da contribuição sindical, ele elenca aqui uma série de atividades, e a gente vê que a grande parte delas se referem à função assistencial, né, da figura do sindicato como um prestador de serviços. Então é algo que é bem arraigado na tradição da cultura jurídica brasileira. Outras duas funções que são tradicionalmente apontadas é a função de colaboração com o Estado e a função política. A função de colaboração com o Estado, quando eu digo isso aqui, é importante também a gente lembrar um pouco, né, quando a CLT foi feita, né, quando a legislação sindical brasileira foi criada, tinha-se o Getúlio Vargas e o Oliveira Viana, que foi um dos grandes ideólogos, né, em relação à elaboração da legislação trabalhista, especialmente na parte do direito sindical. Eles tinham uma visão corporativista do papel do sindicato, né? O que é essa visão corporativista? Era que o sindicato deveria, de alguma forma, ser absorvido pelo Estado e que os conflitos entre o capital e o trabalho não ocorressem de forma autônoma ao Estado, mas que esse conflito entre o capital e o trabalho fosse internalizado pelo Estado, para o próprio Estado manter ele sob controle. E o papel das entidades sindicais aqui, de alguma forma, de colaboração com o Estado, estão dentro dessa perspectiva. Isso não quer dizer que o sindicato deva ser sempre antagonista do Estado, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que o sindicato deve ser um órgão externo ao Estado. O sindicato deve, enfim, lidar e tocar o conflito capital-trabalho do jeito que ele achar que é mais adequado. Pode ser que em um determinado momento seja interessante trabalhar junto com o governo. Então a gente tem um exemplo recente que a política de valorização do salário mínimo, o governo federal, no começo dos anos 2000, desenvolveu e tocou isso muito próximo das entidades sindicais. Aí a gente tem um exemplo claro de atividade de colaboração com o Estado, que as entidades sindicais tiveram um papel importante e a gente não vê nisso nenhum sinal de captura do sindicato pelo Estado. Então, só para fazer um pouco essa diferenciação aqui. Outra função política. Por mais que a gente se esforce para dizer que o sindicato não quer se envolver em política e que vai querer se restringir a atuação dele no conflito capital-trabalho, eu, pessoalmente, não consigo dissociar que o conflito capital-trabalho é inerentemente político, né? Mesmo que uma entidade sindical opte por não ser muito ligada a determinado partido político ou, enfim, se envolva muito com questão eleitoral, não dá para a gente
querer confundir o que é político com o que é partidário. A entidade sindical não precisa estar necessariamente vinculada ao partido político para fazer política. Aliás, o que vocês fazem no dia a dia é muito político, é completamente político. O problema, na verdade, que deve ser debatido, né, entre os membros da entidade sindical é a forma pela qual isso vai se desenvolver. Então, a OIT tem um posicionamento interessante sobre a relação que o movimento sindical deve ter com os partidos políticos. Ela diz que, a priori, não é um problema. O sindicato só não pode e não deve ser instrumentalizado por um determinado partido político de forma com que as questões de ordem partidária se sobreponham às questões relacionadas ao interesse dos seus próprios representados. E também é importante mencionar aqui que a legislação eleitoral veda, né, o uso de dinheiro de entidade sindical para doação para a campanha política. Aí outras duas funções que também são elencadas aqui, mas não são tão importantes, a função de arrecadação e a função econômica. Vou passar mais aqui, porque eu queria falar um pouco do MPT para vocês. Eu não acho fácil explicar o que o Ministério Público faz. Quando eu passei no concurso, eu falei assim para minha mãe: mãe, passei no concurso do Ministério Público. Dela: que legal, filho, mas o que você vai fazer? E eu conto para ela o que eu faço, mas se eu falar assim: mãe, qual que é a função do Ministério Público hoje? Eu não sei se ela vai responder fácil, assim, de bate-pronto para vocês. E assim, eu não acho que é uma... enfim... É fácil hoje, prender o Lula. Ministério Público do Trabalho. Não, tá fácil de responder hoje em dia. Qual a função do Ministério Público? Prender o Lula. Fora o trabalho, né? Eu constranjo o nosso convidado aqui. Mas, enfim, falando um pouco aqui da perspectiva do Ministério Público do Trabalho. Eu acho que é importante a gente olhar para a história, para a gente ver onde que a gente chegou do Ministério Público do Trabalho está assim hoje. O Ministério Público do Trabalho ele foi criado no começo do século XX no Brasil, e ele era quase como se fosse um advogado do Estado. Hoje, se você perguntar para qualquer procurador do trabalho, né, o que o MPT faz, uma resposta boa de ser dada, que eu acho, uma resposta fácil, é que a gente é advogado da sociedade. Agora, ser advogado da sociedade e ser advogado do Estado são questões que são completamente diferentes. Por quê? Porque o MPT, até 1988, ele tinha uma função de fazer com que a legislação fosse cumprida, só que, se a gente pega as principais áreas de atuação do Ministério Público, até 88, o que a gente fazia? A gente atuava em processo judicial de criança ou de adolescente, que tinha algum tipo de relação de trabalho. A gente atuava em processo que também tinha indígena, trabalho indígena. E, em terceiro lugar, uma outra função que a gente tinha, mas que eu não sinto muita... não fico orgulhoso de falar, mas eu acho que tem que ser falado para a gente entender onde a gente está hoje. A função do Ministério Público do Trabalho até 88 era reprimir greve. Se a gente pega tem processos que são interessantes de olhar. Tem um processo de 84, de uma greve que o Lula estava envolvido, né, que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região estava julgando. O TRT, era um sítio coletivo de greve, o TRT estava, enfim... falando, não teve descumprimento, veja bem, a situação está complexa, né? Tentando fazer uma análise de conjuntura ali. E daí o procurador do trabalho que estava oficiando naqueles autos falou assim: não, tem que declarar ilegal a greve, é um absurdo o TRT fazer isso. Então, assim, para entender onde a gente chegou hoje. Aí veio a Constituição de 88 e ela muda completamente o que deveria ser compreendido como função do Ministério Público. Porque até 88, o Ministério Público variava entre ou pertencer ao Poder Judiciário ou pertencer ao Poder Executivo. A partir de 88, a gente não se vincula a nenhum outro desses três poderes, né? A gente faz a repartição entre Judiciário, Executivo e Legislativo. O Ministério Público não faz parte de nenhum dos três, tanto que tem um orçamento que é próprio do Ministério Público. E qual que foi a grande virada que, do meu ponto de vista, pelo menos, em que nas funções que são atribuídas ao MPT.
A gente passou a ser, enfim, o órgão de defesa da ordem jurídica. A gente já fazia isso antes, então não teve grande mudança aqui. Agora a gente tem a atribuição de fazer a proteção do regime democrático, e quando a gente pensa no mundo sindical, isso está muito ligado no dia a dia, né? Quando a gente fala de liberdade sindical, é uma questão que está completamente vinculada às questões que fazem parte do dia a dia da democracia dos trabalhadores. Então parte da nossa atribuição para lidar com os sindicatos vem daqui também. Tutela de interesses sociais individuais homogêneos. A gente ganha aqui uma atribuição de atuar em questões de meio ambiente, direito do consumidor, que não é MPT ou MPF, mas enfim, também acaba atuando. Nas questões que a gente atua hoje de combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, vedação de discriminação no local de trabalho, combate à irregularidade da administração pública, todas essas questões, a gente abre a porta de entrada para atuar e trabalhar nisso a partir daqui. Né? E por fim, a defesa do interesse público. E aqui, quando eu falo de interesse público, eu estou falando de interesse público primário, que é aquele que é vinculado ao interesse da sociedade, não o interesse público secundário, que é o interesse do órgão estatal. Porque se a gente fosse uma entidade que trabalhasse apenas e tão somente do ponto de vista e da perspectiva de defender o Estado, do ponto de vista do Poder Executivo, a gente ia ser uma atividade um órgão arrecadador, né, em busca de arrecadação do Estado, que é o que, enfim, parte da advocacia da União acaba tendo a atribuição. Enfim, aqui algumas questões de poder investigatório que o Ministério Público tem justamente para poder ter essas atribuições que a gente tem, poder dar consequência nisso. Aqui algumas diferenças de atuação que a gente tem. O Ministério Público pode ser órgão agente, que é o quê? Na esfera judicial, quando o Ministério Público propõe ação, ou quando o Ministério Público é autor de ação civil pública, de ação civil coletiva, a nossa atuação como órgão agente ou como órgão interveniente. Então, quando o sindicato instala um sítio coletivo de greve, a nossa atuação ali não é como parte, né? Mas é como órgão interveniente, como fiscal da lei, para ver se a ordem jurídica está sendo observada naquele caso concreto. E a atuação extrajudicial que a gente tem é quando a gente realiza investigação, faz propositura de termos de ajuste de conduta com o objetivo de sanar